torcedor vascaíno, é hoje. Hoje é dia de Vasco da Gama. Já já, às 9h30 da noite, no estádio Antônio Ascioli, o Vasco da Gama enfrenta a equipe do Atlético Goianiense pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Um jogo muito importante, um jogo muito decisivo, que pode praticamente selar a vaga do Vasco da Gama nas quartas de final da competição. Hoje, dependendo do resultado, o Vasco pode sim ir com muita tranquilidade para enfrentar a equipe do Atlético na semana que vem, no jogo de volta, porém em São Januário. E é claro, a gente aqui vai falar sobre essa partida, trazer algumas informações importantes, até porque o elenco Cruz Maltino desembarcou ontem em Goiânia, chegou ao hotel por volta das 11 horas da noite, recebido por quase 100 torcedores vascaínos. Novamente, a torcida do Vasco parando Goiânia. Então a gente vai falar sobre isso, trazer também muitas informações importantes nesse Acorda Vascão sobre reforço. O Vasco da Gama segue aí de olho no mercado da bola, tentando trazer contratações para o restante dessa temporada de 2024. Então é de fato um Acorda Vascão muito movimentado, muito agitado, com muitas novidades para você, torcedor vascaíno, nesta manhã de quarta-feira. Porém, é claro, antes de começar aqui o vídeo, rapidinho, como a gente sempre faz aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí, ó, do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem aqui agora e já se inscreva no canal do Gigante Vasco para te apresentar aqui rapidinho o nosso trabalho. Caso você esteja chegando aqui pela primeira vez, nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Um vídeo que sai sempre essa hora, às 7 da manhã, um vídeo que sai sempre pela parte da tarde e outro vídeo saindo sempre pela parte da noite. Então, se você está à procura aí de um canal do YouTube, achou. Se inscreva aí no nosso canal, aguarde aí principalmente, assista o nosso vídeo com tranquilidade, caso goste, se inscreva aí e faça parte da nossa família. Além disso, é claro, compartilhe o nosso vídeo, ajude a que esse trabalho, nosso trabalho, chegue a cada vez mais pessoas através do seu like e também pegue o link e jogue aí nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, que ajuda demais o nosso crescimento. Show de bola, Vascão? Vambora então, sem muita enrolação, né? Fala logo do nosso Vasco da Gama. E antes de entrar no assunto sobre reforços, chegadas, quero trocar uma ideia aqui com vocês, quero iniciar esse Acorda Vascão falando sobre o que aconteceu ontem, se tratando da chegada do grupo a Goiânia. O Vasco da Gama, que realizou o segundo treino e último no CT Moacir Barbosa na tarde, no iniciozinho da tarde de ontem no Rio de Janeiro. Após esse treino, o elenco do Vasco pegou um voo em direção a Goiânia. Chegou em Goiânia por volta das 10 horas da noite e após desembarcar na região, o Vasco pegou o ônibus em direção ao hotel. A chegada do elenco Cruz Maltino ao hotel foi por volta das 10 horas da noite de ontem, terça-feira, entre as 10 e as 11 horas. Cerca aí de 100 vascaínos acompanharam a chegada do Vasco da Gama no hotel já depois das 10 horas da noite. É claro, Felipe Coutinho, como aparece aí na imagem a vocês, foi o jogador mais tietado pela torcida. Dimitri Payet e Pablo Verrete também receberam o carinho dos torcedores vascaínos. Muitos atletas, e isso é muito legal, é importante a gente falar aqui a vocês, muitos atletas pararam para tirar fotos e distribuir autógrafos na noite de ontem. Retribuir, de fato, esse carinho, né, que o torcedor vascaíno deu ao elenco Cruz Maltino, ficando até tarde na noite esperando o grupo chegar ao hotel. Vasco, nessa partida que vai acontecer hoje às 9h30 da noite, vai ter o retorno importante do Adson, titular absoluto dessa equipe. Hoje na ponta direita a gente não consegue enxergar outro atleta que senão o Adson, e hoje o Vasco sente a falta do Adson, o que é muito legal, um jogador muito criticado no início dessa temporada pelos altos valores que o Vasco pagou pela sua contratação. Hoje já se tornou uma peça importante para esse grupo do Rafael Paiva. O jogador não viajou para Chapecó nesse último domingo para enfrentar a equipe do Grêmio e volta a estar à disposição do técnico para esse jogo importante de hoje. Deve ser inclusive a primeira vez que Adson e Felipe Coutinho estarão atuando juntos no elenco Cruz Maltino. Felipe Coutinho viajou para Chapecó, foi titular, mas pela ausência do Adson, os dois ainda não atuaram lado a lado. E temos a oportunidade de hoje, às 9h30 da noite, contra a equipe do Atlético Goianiense, ver Adson e Coutinho junto dentro das 4 linhas. Volto a repetir, é um jogo importante, é um jogo perigoso também para o Vasco. O Vasco enfrentou o mesmo Atlético Goianiense há 2 semanas atrás, no mesmo estádio Antônio Ascioli, na mesma quarta-feira, porém, às 7h30 da noite. Lá naquela partida, o Vasco venceu pelo placar de 1-0 e com certa facilidade. É importante a gente falar isso a vocês. O Vasco venceu o Atlético Goianiense na quarta-feira
de 2 semanas atrás de uma forma tranquila dentro do estádio Antônio Ascioli. O Vasco não sofreu para vencer o Atlético Goianiense. Fez um gol, ainda perdeu um pênalti, teve um gol anulado. Então o Vasco teve muitas chances de conseguir ter ganhado aquela partida de uma forma tranquila. Foi fácil vencer o Atlético Goianiense. Mas eu tenho certeza que a facilidade encontrada lá 2 semanas atrás não será encontrada hoje. A gente vê hoje um Atlético Goianiense mais organizado, a gente vê hoje um Atlético Goianiense que tem um trabalho do Wagner Mancini, que antes era a sua primeira partida contra o Vasco. Hoje, após 2 semanas, ele já conhece mais o grupo. E é claro, temos um Atlético Goianiense que, após ter perdido para o Vasco da forma que foi, não vai entregar fácil hoje uma derrota. Por que eu digo isso? Porque lá 2 semanas atrás, o Vasco, além de vencer o Atlético Goianiense dentro do estádio Antônio Ascioli, dentro da casa do Atlético Goianiense, o Vasco vence, lota o estádio Antônio Ascioli de torcedores vascaínos, e isso causou uma revolta muito grande pro lado do time goiano. O Vasco, além de lotar o setor visitante, foi-se aberto um outro setor destinado à torcida do Vasco. O Vasco invadiu o setor destinado à própria torcida do Atlético Goianiense. Então, quase metade do estádio Antônio Ascioli naquela partida era de torcedores vascaínos. Isso causou uma revolta muito grande interna. E hoje o Atlético Goianiense ele vai para tentar ganhar o jogo e vai para tentar também ter uma espécie de reedição, uma espécie aí de, assim, vocês vieram lá 2 semanas atrás e brincaram aqui na minha casa, então hoje vai ser a vez de a gente mostrar para vocês qual é a real situação. Então esse é o clima. Hoje para o Atlético Goianiense é importante a gente trazer essa informação a vocês, para vocês entenderem o jogo. Não vá pensando que vai ser um jogo fácil pelo resultado que aconteceu há algum tempo atrás. Vai ser um outro jogo com uma outra dinâmica e uma outra competição. Antes, Campeonato Brasileiro, onde hoje o Atlético é o lanterna da competição. Hoje, Copa do Brasil, jogo em que o Vasco vai enfrentar uma equipe que, igualmente ao Cruz Maltino, também chegou a essa fase das oitavas de final. Então, é claro, é ficar de olho, é ficar atento, é esperar a vitória, um jogo que, além de levar o Vasco às quartas de final da competição, lugar que o Vasco não chega há 9 anos, a última vez que o Vasco chegou às quartas de final de uma Copa do Brasil foi em 2015, e é claro também de olho na premiação, 4,5 milhões de reais o Vasco da Gama colocará no seu bolso, caso consiga se classificar para as quartas da Copa. Então, o Vascaíno, um jogo importante, um jogo duro, um jogo, é claro, de ansiedade. O Vascaíno hoje acordará e passará o dia todo nessa ansiedade, olhando para essa partida. Show, Vascão? Deixa aí, é claro, a sua opinião e sobre o que você espera para esse grande jogo. E trocando uma ideia com vocês agora, quero falar sobre situações envolvendo reforços, né? Que é claro, torcedor, a gente está empolgado, a gente está feliz com o momento que o Vasco vive fora das 4 linhas, a gente está feliz com o trabalho realizado pelo técnico Rafael Paiva. O Vasco vem de 2 derrotas, sim. O Vasco perdeu para o Atlético Mineiro e perdeu para o Grêmio, mas o trabalho do Paiva é bom. A gente não pode, por conta dos 2 últimos resultados, mudar a nossa cabeça quanto ao trabalho do técnico Rafael Paiva. Não, o trabalho dele é um trabalho bom, um trabalho legal, é um trabalho de evolução, um trabalho de conseguir dentro do grupo achar reforços. O Vasco hoje achou reforços dentro do seu próprio elenco, isso comprova mais do que nunca que o trabalho do Rafael Paiva não é um trabalho ruim. Porém, mesmo diante disso, é importante a gente ressaltar aqui a vocês que o Vasco precisa contratar. Não podemos achar que pelo trabalho do Paiva, não podemos achar que por estarmos na 11ª colocação, não podemos achar que por hoje ter Coutinho, Payet dentro do grupo, o Vasco não precisa trazer reforços. O Vasco precisa sim contratar. O Pedrinho, ele precisa ter essa mentalidade de que o Vasco hoje é um elenco limitado, de que o Vasco hoje ele precisa de reforço. E eu creio, e eu espero, principalmente pela postura do Pedrinho, pela postura do Vasco da Gama no mercado da bola, que esses reforços cheguem o quanto antes. A janela fecha já, no meio de setembro, salvo engano, dia 10, meados de setembro, a janela fecha, e o Vasco precisa fechar o seu grupo até o momento que a janela seja fechada. A gente tem informações de que o mercado, ao mesmo tempo que o Vasco está de olho no mercado, o mercado está de olho no Vasco. A gente teve, por exemplo, informação ontem, dada aí pelo portal, só para trazer aqui, BMC News, de que o Pablo Verrete, um nome tão importante para o Vasco da Gama, um atleta que chegou em agosto do ano passado e já impressiona o torcedor vascaíno de uma forma muito positiva, ele recebeu sondagens do Catar. O futebol do Catar, ele veio aqui tentar tirar o Verrete do Vasco da Gama, uma proposta que, inclusive, iria dobrar quase o salário de Pablo Verrete, queria fazer com seus vencimentos, salário hoje do jogador, aumentasse em 50%, então, se o Verrete recebe no Vasco 500 mil, ele receberia no Catar 750 mil reais. Aqui é um exemplo, tá? Valores colocados só para vocês entenderem qual é a real situação. Mas o Verrete ele bateu na mesa e quis ficar no Vasco. O Verrete recebeu uma proposta do Catar que financeiramente seria muito boa para ele, para acreditar no projeto. Acreditar nessa melhora que o Vasco teria nessa janela de transferências, e essa é a informação
Ferret internamente acredita que chegando de reforço ao Vasco, o Vasco poderá brigar por grandes coisas nessa temporada. Então esse pensamento do Ferret tem que ser um pensamento da diretoria. O Vasco precisa contra-atacar, o Vasco precisa trazer reforços, o Vasco precisa trazer jogadores para esse grupo. Não é um grupo ruim, mas é um grupo com limitações. E é a partir disso que a gente traz informações sobre nomes. Temos uma, hoje, prioridade interna, que é a questão, sim, do sistema defensivo. O Vasco vai precisar trazer jogadores, o Vasco está no mercado à procura de zagueiros. Mas temos a situação também do setor ofensivo, que é uma posição que o Vasco hoje busca no mercado. Até porque o Rossi, um atleta que pela segunda vez consecutiva não viaja para o grupo para estar à disposição do técnico Rafael Paiva, foi cortado da lista de relacionados mais uma vez para esse jogo de hoje contra o Atlético, assim como também foi cortado do jogo de domingo. É um atleta que não vai ficar no grupo, é um atleta que o Vasco negocia a sua saída no mercado, então é um atleta que o Vasco não terá para o restante da temporada e é menos um ponta, então o Vasco vai ter que contratar um ponta. E aí a gente tem informações aqui a vocês que tem dois nomes que hoje estão na mesa da diretoria do Vasco, são os nomes que cercam a mesa da diretoria Cruz Maltina, que é o nome de Gonzalo Alvarez e é o nome de Brian Rodrigues. Dois sul-americanos, um uruguaio e o outro chileno. Brian Rodrigues, de 24, Gonzalo Alvarez, de 27. Gonzalo Alvarez, um chileno que nunca saiu do Chile e nessa temporada, em 11 jogos, tem 3 gols e 1 assistência. Seu maior clube foi o Audax italiano. E temos a situação do Brian Rodrigues, que é um jogador de 24 anos, uruguaio, que estava na Copa América, agora, onde a Argentina foi a grande campeã, que hoje pertence à América do México, e tem passagem por Los Angeles, Almeria, da primeira divisão do futebol espanhol, e é um cria da base do Peñarol, onde se destacou muito logo no início da sua carreira. Então são dois jogadores de prateleiras diferentes. E qual é a situação desses dois atletas que a gente traz aqui a vocês agora? O Audax italiano já precificou o Gonzalo Alvarez no mercado, pede aí algo em torno de 12 milhões e meio de reais pela venda dos direitos econômicos do jogador. 2 milhões e meio de reais, por 100% inclusive dos direitos econômicos. Então é um jogador viável financeiramente, muito barato. É um nome que foi apresentado à comissão técnica do interino Rafael Paiva, que inclusive aprovou, tá, a contratação do Gonzalo Alvarez, mas é um nome que ainda não avançou. O Vasco ainda não formalizou uma proposta, mas tem a condição do negócio em mãos. O jogador, no ano de 2023, fez 29 partidas. É um atleta que em 2020 teve o melhor ano da sua carreira, onde marcou apenas 5 gols, mas foi o melhor ano da sua carreira. 5 gols em 13 partidas com a camisa do Audax italiano e 7 gols em 17 partidas. Então, no geral, foram 12 gols marcados em 30 jogos. Então, assim, é um atleta que tem 27 anos, mas que ainda não conseguiu ter um destaque no futebol. E só atuou no Chile. Esse é um nome que a diretoria do Vasco observa. É um nome que a diretoria do Vasco analisa como uma boa opção, mas que ainda não avançou a ponto de formalizar uma proposta e o jogador perto, né? E tem a situação do Brian Rodrigues, que é um nome melhor, é um nome maior, é um nome de mais bagagem, é um nome de mais mercado, é um nome que também interessa, é um nome que hoje pode ajudar mais ao Vasco da Gama. Mas o Brian, como a gente trouxe a vocês, salvo engano, na Corda Vascão de ontem, tem as suas peculiaridades na negociação, que são dificuldades. Hoje, há duas dificuldades. A primeira, a questão financeira. É um jogador visto como caro. Hoje, a América do México, o clube que detém os direitos econômicos do Brian, pede algo em torno de 20 milhões de euros pela liberação do jogador, algo em torno de 121 milhões de reais. Por que tão caro? Porque o Brian é uma joia uruguaia. O jogador que agora, nessa Copa América, estava com um grupo nos Estados Unidos. Esse é o Brian Rodrigues. É um jogador do Peñarol, da base do Peñarol, que já passou pela Europa. Jogador que tem bons números na América do México. Então essa questão financeira é muito complicada. O Vasco estuda fazer uma proposta de empréstimo como opção de compra no final do contrato. Essa é a informação. Mas a questão financeira, perdão, é um grande dificultador, sim. Mas há o ponto 2, que é um facilitador e ao mesmo tempo é um dificultador, como a gente trouxe a vocês, salvo engano, há pouco tempo atrás, que é a questão do problema dele no México. O Brian Rodrigues hoje está sendo acusado de abuso sexual no México. Essa é a informação. A gente para por aí para que o vídeo não seja tirado pelo YouTube, porque há esses problemas dentro da plataforma. A gente não pode ficar tocando muito nesse assunto. Mas esse é um grande problema dele no México e que o Vasco não vai tomar nenhuma atitude aqui antes disso ser resolvido lá. Antes que a justiça mexicana conclua que ele é inocente. Se ele for inocentado, o Vasco vai com tudo para cima dele para buscar a sua negociação. Se não for, meu amigo, e se o caso continuar dessa forma, esquece Brian Rodrigues no Vasco da Gama. Então essa é a informação.
são dois nomes na mesa. Um, não tão alto, não tão grande assim com relação a nome mesmo, tá? A carreira, a clubes que passou, a números, barato, 2 milhões e meio. E outro nome como Brian Rodrigues, que é um nome maior, porém mais caro, que o Vasco tentará buscar um empréstimo, isso será até importante para ele, tá? Uma saída por empréstimo do futebol mexicano, mas tem essa situação desse crime aí nas suas costas como um potencial dificultador de qualquer negócio. Mas vamos ficar de olho, vamos ver as cenas dos próximos capítulos e, é claro, qualquer novidade trazer a vocês. Eu gostaria muito de falar aqui, porque é um ponto assim que realmente quero tocar nesse assunto, não haveria tanta necessidade por ser um canal de Vasco da Gama, mas eu gostaria de saber como o Vasco, que é um clube que sim está endividado, é um clube que sim tem os seus problemas financeiros, mas o Vasco tem tantos problemas quanto a negociação de jogadores, o Vasco tem tantos problemas quanto a compra de ativos. Enquanto isso, o Corinthians, que é um clube que tem uma dívida até maior do que o próprio Vasco da Gama, ele consegue comprar jogadores de uma forma tão tranquila. Tão tranquila. A dívida do Corinthians hoje já ultrapassa a casa de 1 bilhão de reais. 1 bilhão de reais. O Corinthians hoje é um clube que ele está fazendo um acordo com o Gustavo Coediar. Ramon muito provavelmente, enfim, vai conseguir jogar com o Gustavo Coediar, tê-lo dentro do seu plantel, como ele queria, no Vasco da Gama e acabou não conseguindo. O Corinthians está chegando a um acordo com o Coediar para pagar 2 milhões e meio de reais mensais ao volante colombiano. E ele está fazendo uma oferta pelo Michael de pagar 60 milhões de reais ao Al-Hilal pela compra do jogador. Então, assim, a questão que eu quero falar eu não quero aqui dizer que o Vasco tem que dar de maluco, começar a fazer, assim, várias ofertas, encher o seu cofre, encher o de dívida ao clube, não estou falando sobre isso. Mas eu quero entender. Porque um lado, como é o Corinthians, ele está fazendo um monte de dívidas, mais do que já tem, mas está tentando sair dessa situação porque entende que é necessário reforçar o seu plantel, e o Vasco está numa situação de mornidez. Assim, tá morno. O Vasco tá morno no mercado. Eu queria entender. A gente não quer nem a 777, que faz um monte de contratação de maluca e fez várias. O Cleiton é um exemplo, o Galdamez é outro. Tinha dinheiro, tirava dinheiro, fazia aquelas loucuras, né? É um empréstimo com obrigação de compra, como fez com o Hugo Moura, já que o Vasco não tinha dinheiro lá. Na época que comprou o Hugo Moura, então pega um empréstimo, bota obrigação de compra e joga essa parada de pagar lá pra frente, um ano depois. Mas era um jeito de fazer negócio. Ou parcela, compra. Jeitos de fazer negócio. Eu acho que hoje o Pedrinho tem que fazer isso. Dar um jeito. Encontrar jeitos de fazer negócio. Se não tem bala na agulha para pagar à vista, se não tem bala na agulha para dar 2 milhões e meio de reais para o Coediar por mês, ou dar 60 milhões de reais para um Al-Hilal pelo Michael, meu amigo, dá um jeito. Estratégia. Seja inteligente e busque reforçar. Que outros clubes estão reforçando o seu elenco. O elenco do Vasco é fraco? Não. Mas o elenco do Vasco, nitidamente, precisa de reforços. E hoje eu vejo no Vasco da Gama uma calma muito grande, diferente do que se viam no período norte-americano, quando norte-americanos estavam no comando do Vasco. Mas enfim, vamos ficar de olho, vamos ficar ligado. E é claro, qualquer novidade e informação traremos a vocês. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desta quarta-feira, dia de Vasco. E já já estaremos aí de volta, contando com a sua presença e o seu apoio. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. E como a gente sempre fala aqui no canal, saudações vascaínas.